Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa tarde, verificando conexões. Vamos todos chegando. Bárbara Feitosa aqui com vocês novamente na semana de lives, convidando vocês para mudança, convidando vocês para mudar. Então, se está desconfortável, vamos aí mexer essa energia. Oi, oi, Paulo, seja bem-vinda. E a gente vai estar aqui novamente, mais um dia, mais um dia, sim, minha cola está do lado, então a gente já falou de desculpas, a gente já falou de escolhas, a gente já falou de valores, e hoje a gente vai buscar saber quem é que é a pedra do meu caminho. Por quê? Porque assim como a culpa, a pedra é minha e eu jogo ela onde e quem eu quiser. Então, com esse intuito, a gente vai buscar saber o que é aí que está travando a minha guinada. E dentro desses processos, a gente vai falar muito das questões emocionais. Por quê? Porque eu tenho aquelas pedras visíveis e eu tenho aquelas pedras invisíveis. E como já tem uma célebre frase que fala que ninguém tropeça em pedra grande. Ou seja, nós temos o hábito de tropeçar naquela pedrinha que a gente desconsiderava, naquela coisinha que a gente nem dava valor, e a gente vai lá e comete a besteira e entra no processo de culpa, muitas vezes no processo de vitimização, muitas vezes larga a mão da autorresponsabilidade e não consegue fazer a mudança. Então, esse é o momento onde eu não olho para vocês, porque eu vou estar encaminhando para as pessoas e peço todos que façam o mesmo. E não esquece, deixa o like, fala alguma coisa aí, comenta, faz aí a contribuição, seja essa contribuição benevolente com as outras pessoas que também estão dentro de um processo de mudança, e dentro disso aí vai se transformando. Então, essa semana foi uma semana que mexeu aí, eu recebi alguns feedbacks muito legais, teve uma movimentaçãozinha aí no grupo Sementes da Consciência, onde eu pisei no calo de alguém, alguém veio no particular falar que foi uma indireta. Gente, não foi uma indireta não, é direta mesmo, eu estou chamando para mudança, e o convite é que vocês peguem isso como adulto da situação para resolver. E quando eu falo resolver, para vocês observarem que todos nós somos potência. Muitas vezes a gente só está ali conectado com a polaridade negativa da nossa energia, onde a gente não está sendo a potência que nós somos. Por quê? Por conta de julgamento, de medo, vergonha e um monte de outras questões que a gente vem conversando aqui, a gente vem falando sobre isso de forma muito leve, muito serena, e basta você estar aí com o pensamento aberto, né, com a mente aberta, para que você se conecte com isso. Então, desde que eu me percebi, mudei demais. Muito bom, você realmente é aí um símbolo da mudança dentro de um processo, e lógico, todos nós somos convidados para mudar em algum nível, em algum plano, em alguma situação, em alguma coisa. Então, vem, deixa de conversa. Então, como eu falei, ninguém tropeça em pedra grande. Então, o que a gente vai estar falando aqui é vocês entenderem que o que é grande está ali nos olhos. É aquela coisa que a gente fala, aquilo ali eu nem percebi, como é que aconteceu, como é que aquilo ali me deixei levar por aquela situação. É justamente porque o que derruba a gente são as pedrinhas, são as questões emocionais que muitas vezes a gente finge, deixa para lá, bota para debaixo do tapete, que ela não vai incomodar, eu não vou olhar para aquilo, ou se não, até mesmo dentro de uma situação que poderia ser bem resolvida no momento que acontece, a gente, pela nossa sensação de eu vou ficar calada, não vou falar nada não. Por quê? Porque muitas vezes é aquela pedrinha que vai chegar lá na frente e vai derrubar a gente nem vai perceber que foi aí nocauteado, né? Então, quando a gente fala, né, da pedra pequena, entender racionalmente essa pedra pequena é algo muito fácil. A pergunta é, por que é que a gente tropeça, né? Que é que questões muitas vezes emocionais me levam a esse tropeço, me levam a
a essa situação desconfortável, me levam para derrubar nossos muros. Perfeito, baixando as barreiras e me permitindo acessar tudo que está disponível para mim. Por quê? Porque muitas vezes é aquela pedrinha, é aquele medo, é aquela vergonha, é aquela situação onde você sente aquela indigestão, mas você não quer lá enfrentar, e você bota ela para debaixo do tapete, e quando pensa que não, aquilo ali virou um muro completo de cheias pedrinhas. Mas trazendo essa analogia que a gente não tropeça em pedra grande, é porque existem coisas que a gente olha, aquilo ali eu tiro de letra, e a gente toma rasteira daquela coisa que a gente não fazia nem ideia de que ia cair. Então, escolher não tropeçar significa também escolher não caminhar. E por que eu trouxe essa frase para vocês? Pô, Bárbara, pedra grande e pedra pequena, se eu escolho lá, eu prefiro não tropeçar em pedra nenhuma, mas é entender que se eu estou numa caminhada de construção, sim, gente, nós vamos tropeçar. Eu vou trazer essa má notícia para você. Sim, nós vamos cair, nós vamos errar. Por quê? Porque o erro faz parte do nosso processo de evolução. E lógico que a gente vai se trabalhando, se aperfeiçoando, para que os erros eles tragam consequências que podem ser ali dosadas dentro do nosso processo. Então, ter essa ideia de que o erro faz parte e de que dentro de um processo de autoconhecimento, de relação consigo mesmo, a gente vai trazer aquela célebre frase, eu não errei, eu experimentei. Eu simplesmente experimentei uma forma que me trouxe um resultado que não foi agradável e, a partir de hoje, eu já tenho uma consciência de que daquele jeito ali que eu fiz, eu não devo fazer mais. Por quê? Porque se eu opto pelo medo de não tropeçar, de não errar, eu vou parar de caminhar, eu vou estagnar, vou entrar naquela vida de muitas vezes só reclamação. Por quê? Porque se o que eu gostaria que acontecesse muitas vezes não acontece, o que eu gostaria que tivesse muitas vezes não vai. Isso mesmo, Ana Paula, o erro faz parte do nosso processo. E entender isso de forma racional vai ajudar você a trabalhar suas questões emocionais. Por quê? Porque quem derruba a gente não é o racional, é o emocional. É aquela parte onde a gente toma o impulso de uma raiva, toma a paralisia de um medo, e muitas vezes a gente impede de realizar a mudança, é chamar mais do mesmo, realizar a mudança que a gente deseja. Então, é lembrar que o erro ele sempre vai existir. E quando eu falo existir em algum nível, seja um nível hard ou um nível mais baixo, ele vai existir porque ele faz parte do processo. E é dentro desse processo que você vai ajustando o caminho para que o seu erro se torne algo muito mais leve, para que o seu erro seja um experimento, ou seja, eu não errei, eu experimentei e observei que daquela forma, aquele resultado que eu estou aqui almejando, vislumbrando, eu não vou ter. Eu vou lá, refaço rota, igual GPS, refazendo rota, e eu entro num novo caminho que vai me levar aonde eu quero. E às vezes acontece de mesmo nesse novo caminho eu cair em algumas situações onde eu vou novamente adquirir mais experiência e vai chegar um momento onde, se eu tiver ancorada dentro de um processo de autoconhecimento, vai chegar um momento onde eu vou estar safa. E quando eu falo safa, eu vou estar ali, isso aqui eu tiro de letra, e a gente vai dentro desse processo conseguindo alcançar os resultados desejados, fazendo um novo download. Perfeito. Então, é ter ideia que as nossas pedrinhas, aquelas pedras que a gente vai encontrar dentro das situações que vão trazer da gente as demandas emocionais, elas vão estar onde? Elas vão estar nas nossas relações.
Elas vão estar nas nossas relações pessoais, elas vão estar nas nossas relações de trabalho, elas vão estar nas nossas relações amorosas, nas relações familiares. Por quê? Porque é nas relações, é através das relações que a gente vai desenvolver a nossa comunicação, a nossa forma de falar, e isso, lógico, com os nossos conteúdos internos, ou seja, se eu sou um pouco agressiva, se eu sou um pouco ali explosiva, eu preciso estar atenta, e quando eu falo eu preciso, lógico, se você estiver aí atenta a esse olhar, de, epa, peraí, eu posso ser mais tranquila frente a essa situação que muitas vezes eu era agressiva. E é o que acontece quando você começa a se observar, a se analisar, a trazer presença e consciência para os seus momentos. Então, você começa a perceber que vai ter relações que vão trazer para vocês gatilhos que vão ali servir de pedras nos seus caminhos. Ou seja, vai ser aquele momento onde você vai se estressar, onde muitas vezes você vai ali ter um impulso, vai responder de forma que não vai trazer um bom resultado. Muitas vezes, se você não tiver com uma comunicação muito clara e direta, você vai muitas vezes falar algo e o outro não vai entender, e dentro disso você gera aquela bola de neve, onde você traz a ideia de que não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu falei, e tudo aquilo ali se torna pedras no nosso caminho. Por quê? Porque a gente vai precisar parar para resolver um conflito ou quem chama de um problema. Então, ter essa perspectiva, ter essa visão, e às vezes é uma visão ampliada e se antecipando às coisas, às vezes deixamos o ego falar. Na maioria das vezes, Ana, esse ego ele nem fala, ele toma de conta da situação. E quando ele toma de conta da situação, é aquela parte onde a gente é arrogante, onde a gente humildade vai lá para o zero, onde a gente percebe que a gente só quer ter razão, ou seja, é a hora que a criança que está ali ferida frente à situação circunstancial, que geralmente ela pula em cima e ela faz a festa. Por quê? Porque você termina muitas vezes não tendo domínio. Então, quando eu falo de estar presente, de estar consciente, é perceber que você vai sentir raiva, que você vai ali trazer sentimentos, emoções no momento, só que se você está presente, perfeito, se você está presente, você vai conseguir ter clareza do que fazer naquela situação frente a uma postura de adulto. Então, ter essa visão de que é desafiador quando eu estou com raiva, muitas vezes eu estou ali no auge, no meu pico de raiva maior, onde a minha vontade é matar o outro, e eu vou precisar respirar para que eu harmonize, né, para que eu autorregule as minhas emoções, e dentro desse processo eu não faça com que essa raiva chegue a matar o coleguinha. E quando eu falo coleguinha, pode ser um familiar, pode ser aquele filho que muitas vezes está ali perturbando num momento onde você está pensando em outra coisa. Então, é ter ideia que nós somos seres humanos, e seres humanos, eles passam por todos esses processos emocionais, ou seja, todos nós temos uma criança, seja ela ferida ou não. E muitas vezes eu posso até dizer, todo mundo tem uma criança ferida. Qual é a diferença da minha atitude quando eu estou com a minha criança ferida na dor e quando eu estou no meu adulto que está ali sendo responsável pelo processo? É porque eu pego a minha bagagem de autorresponsabilidade e eu sei que aquela ação, aquela atitude, aquele comportamento não cabe naquele lugar. E como ela não cabe naquele lugar, eu vou ali me trabalhar para que eu faça algo direcionando ao meu processo de crescimento. E isso, gente, é o que é desafiador dentro de um processo de autoconhecimento e de terapia. É ter ideia que, racionalmente, a gente já tem essa noção de tudo que a gente precisa fazer, a gente já sabe quais são as pedras que a gente tem no caminho, só que quando eu vou para a prática, viver essas situações,
Então, gratidão. Quando eu vou para a prática viver essas situações, o que é que acontece? As minhas emoções, elas tomam a frente. E por que tomam a frente? Porque muitas vezes aquelas pessoas são pessoas que eu gosto, são pessoas que eu simpatizo. Muitas vezes eu tenho as minhas questões onde eu tenho ali medo do que eu vou vivenciar, onde eu tenho uma vergonha por algumas determinadas situações. Compreendo? Perfeito. Então, frente a isso, como é que eu observo o meu processo de mudança? Como é que, entende? Aí a pergunta agora, Rô, você consegue já jogar na prática? Por quê? Porque muitas vezes o meu racional ele está ali, ó, borbulhando, mas o meu emocional ele ainda toma a frente. Ele ainda pula lá na frente da situação e ele dá aquele chilique, né? É muito legal, porque racionalmente você já tem essa consciência. Que maravilha! Muito bom, muito perfeito. E isso, assim, é maravilhoso. Então, quando tem um cliente que chega, Bárbara, eu já consigo perceber, eu bato palma. Por quê? Porque você já deu um passo na consciência. Os passos que vêm seguinte é justamente manter a prática por processo de mudança. É manter a constância frente a esse processo de mudança, que muitas vezes vai ser ali desafiador. E quando eu falo desafiador, é porque quando a gente vai viver isso na prática, a gente vai viver relações, a gente vai viver situações, e situações vão mexer com os nossos conteúdos internos. Então, quando eu tenho essa visão, quando eu já tenho essa orientação, esse perfil direcionado para o autoconhecimento, é como a Rô falou aqui, eu já tenho consciência, que são os 4 tipos, né? Eu tenho ali consciência, mas eu ainda não sei fazer, eu ainda estou no explosivo, aí eu vou chegando no ponto onde eu já tenho consciência e eu estou treinando. E dentro desse conceito, eu vou treinando e vou trazendo isso para a minha prática diária, para que eu perceba que, além de ter consciência, eu vou realizando essas mudanças dentro da minha construção. Acho que você tem a experiência. Exatamente. Só que aí volta, eu não errei, eu experimentei. Por quê? Porque todo início, Ana, você vai ter dificuldade. Um exemplo, vou usar o meu exemplo. Assim, eu era uma pessoa muito explosiva. Quando eu falo muito explosiva, Bárbara, você, comparada com o que eu era antes, hoje eu sou um doce. Quando eu falo um doce, antes dizia uma, eu dizia 10, não era 2, não. Para você ter ideia, era tão hard a situação que chegou uma época que o meu apelido era bebê. Era de carinho, não, era de bicho bruto. Por quê? Porque eu era daquele tipo que não levava desaforo para casa. Massa, massa. O que é que isso fez sofrer dentro do meu processo de mudança? Porque eu precisei observar que eu queria reagir, né, que eu queria dar lá a patada nas outras pessoas, e eu precisei me trabalhar. Só que dentro desse autotrabalho, o que foi que eu enfrentei de dificuldade? As pessoas já tinham uma visão formada de quem era Bárbara, que era uma pessoa hiper, ultra, mega reativa, que quando falava uma, ela dizia 2. Então, eu precisei enfrentar o julgamento e os engatilhamentos das pessoas que eram acostumadas a conviver comigo. Então, em momentos onde eu decidia não responder, respirava e estava dentro dos meus processos, as outras pessoas ficavam, e aí, não vai dizer nada não? Você não vai falar nada não? Vai ficar por isso mesmo? Entende? Então, eu precisei desconstruir isso na minha essência, não só física, como também energética, para quem acredita também espiritual, porque no meu mental eu precisei ir reformulando a nova pessoa que eu comecei a almejar a querer ser, né? E dentro disso aí, eu precisei voltar e olhar para trás e observar quais eram os níveis de crença que eu tinha referente àquelas situações onde eu estava agarrada, que eu precisava rebater a tudo
de lata, na pronta entrega. Entende? Então, ser uma pessoa melhor. É só isso, Ana. Se eu conseguir ser 0,005% melhor para uma próxima, já vai ser um ponto de evolução. E quando eu trago isso, gente, é entender que é com amor que a gente faz isso. Então, quem assistiu os Dedinhos de Prosa, que teve aí em maio, onde a gente trabalhou energia pessoal, onde a gente passou pela calma, onde a gente passou pela gentileza, pela bondade, quantas vezes eu não estou sendo nada disso comigo? É uma necessidade da família também entrar no processo. Rô, eu concordo e discordo. Quando a gente fala necessidade, a gente quer colocar o outro forçado, só que a gente não muda o outro. E eu falo isso assim, a gente não muda o outro, só que a gente pode ser o convite para a mudança do outro. E quando eu falo isso, eu entrei num processo de autoconhecimento, e assim, para mim é muito legal falar sobre isso. Por quê? Porque eu sou amplamente adepta ao autoconhecimento e meu marido não é. Então, assim, existem processos que ele estranha, então ele rejeita aquilo ali. Por quê? Porque eu não sou mais a Bárbara de antigamente. E existe aquela coisa onde, para ele começa a questionar: epa, peraí, como assim? Isso aqui para você era de tal forma e agora está de outra. Então, você termina dentro do seu processo de mudança forçando a mudança do outro. Eu acho que eu falei isso na live que teve na terça-feira. Foi onde você termina forçando, ou seja, é uma engrenagem de relógio, onde uma está encaixada. Na hora que você muda, que você vai rodar, o outro ele é forçado a rodar também. Só que é nesse forçado a rodar que a gente vê as gerações de conflitos. Que se você não tiver ancorado, que se você não tiver uma relação madura, se o outro também não tiver adepto a essa abertura, muitos casamentos, muitos relacionamentos acabam. Por quê? Porque é aquela relação que antes rodava torta, mas rodava, e a partir de agora eu rodo, mas eu rodo rapando ali no outro, né? Conflitando o outro, engatilhando o outro. E isso dentro das relações, em especial as relações mais próximas, isso é muito doloroso. E quando eu falo doloroso, ninguém casa, ninguém quer viver de atrito com família, com as pessoas que a gente ama. A gente quer viver, haribu, paz e amor. No entanto, a partir da hora que você começa a pensar diferente, que você começa a ter novas ideias que vai de encontro com o ambiente, você tem também a questão do pertencimento, porque de forma inconsciente a gente quer pertencer, o problema nunca é o outro. Não, o problema é sempre nosso. Eu até lancei uma frase aí: nada é o outro, tudo sou eu, tudo, tudo. Então, quando a gente traz, e a gente vai falar sobre isso amanhã, porque amanhã a gente vai bater na questão da autorresponsabilidade, e quando a gente traz a autorresponsabilidade, é entender: se tá bom, a culpa é minha; se tá ruim, a culpa é minha também. E quando a gente fala a culpa, aí entra naquele processo: se você está no vitimismo, a culpa é minha e eu jogo a quem quiser. Por quê? Porque aí eu vou dizer: fulano é a minha pedra. Fulano é a minha pedra no meu... É a pedra no meu sapato. Só que aí é onde está. Se você já tem esse conhecimento e aquela pessoa, aquela relação, aquela situação está sendo para você uma pedra, você vai mapear dentro daquilo ali como melhorar. E volta lá para os princípios básicos, a gente volta para a administração, análise SWOT. Quais são as oportunidades que eu tenho ali? Quais são as ameaças que eu tenho ali? Quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos? E isso a gente pode aplicar em tudo na nossa vida. Você vai usar por todos os meus resultados. Perfeito, Rô, perfeito. Lindo o seu processo. Ou seja, você já mostra que você já tem ciência. Se deu bom, sou eu. Se deu bom, se deu ruim, também sou eu. Onde é que eu posso melhorar dentro disso aí? Então, trazer essa visão é entender que a gente vai ter esses conflitos. E esses conflitos a gente precisa trabalhar. E quando eu falo trabalhar, é entender que quando eu me trabalho, eu forço o outro a mudar também. Ou seja, quando eu paro de acreditar em algo, o outro é forçado a ter, no mínimo,
permissão para o que você está mudando de ideia. E que é o que eu sempre falo também, né? Que eu vejo muito trazerem essa consciência dentro do Axis. O seu ponto de vista cria a sua realidade. Então, o que é que vai criar a sua realidade, o que você está vivendo? O que você acredita. E o que você acredita, você vai lá mergulhar dentro do seu sistema de crença. Gente, lembra, sistema de crença, ele pode ser alterado. Não é você viver aquele sistema de crença como se aquilo ali é escrito na pedra. Esquece. Começa a aprender a escrever lá na terra da beira da praia. Por quê? Porque a onda vem e leva. E quando a onda vem e leva, a gente entra no que a gente falou ontem de forma muito legal, que é o quanto eu posso mudar de opinião, o quanto eu posso fazer novas escolhas, o quanto está disponível para mim escolher a cada 10 segundos, que é a recomendação de literatura que eu trouxe, que é as 10 chaves para uma liberdade total, onde ela traz essa visão e essa percepção, o livro traz essa visão de que você pode mudar de ideia. Você escolheu algo que você percebe que já deu o que tinha de dar, massa, como seria você escolher algo diferente? E você está em permissão é também você, lógico que dentro das ferramentas, você começar a consultar o seu corpo. Por quê? Porque o seu corpo é a máquina que vai fazer você mover realidades aqui. Oi, Nezinha, seja bem-vinda. Então, dentro disso é o quanto muitas vezes eu não estou conseguindo acessar os meus conteúdos, e quando eu falo acessar de forma consciente e presente, para que eu realize a mudança. Por quê? Porque, como fala o tarô de hoje, eu não vou ganhar no grito. Não vou ganhar no grito. E é aquela coisa que, a depender do local que você deu o grito, o povo vai olhar e vai dizer, é a louca do pão, eu não disse que ela era louca? É aquela pessoa onde está dentro do ambiente, que está ali dentro do processo, respirando, se controlando e o outro perturbando. Quando você perde as estrebelas, que você dá uma resposta, aí o outro diz, eu não disse que ela era doida, eu não disse que ela era reativa, eu não disse que ela ia fazer isso. Por quê? Porque muitas vezes o outro está sendo ali aquele estímulo para que você reaja, porque muitas vezes ele não quer você calminha, bonitinha no seu processo de evolução. A verdade liberta. Exatamente, a verdade liberta. Ou seja, é o que eu sempre falo, orar e vigiar. Orar e vigiar. E isso é bíblico, gente. Orar e vigiar, e é se observar como é que eu estou me comportando, como é que está sendo isso para mim, como é que eu estou reagindo a tudo isso. Eu estou agindo ou não estou reagindo? Então, ter essa ideia é se direcionar para entender quais são as pedras que estão no meu caminho. Engraçado, sabe? Fiz emocional traição, queria controlar tudo, não controle por nenhum. E, assim, é muito legal que traição é traço rígido, né? O traço rígido, ele vive dualidades, ele nunca está com o pé num lugar só. Por quê? Porque ele se sente inseguro. Insegurança é ponto hard dentro do traço de rigidez. E dentro disso aí, você nunca confia no outro, você nunca se sente pronto e você muitas vezes não consegue crescer nem profissionalmente, nem dentro das suas relações. Por quê? Porque para crescer dentro das relações como um todo, quer seja profissional ou quer seja mesmo pessoal, você precisa confiar. E quando eu digo confiar, existe um laço de confiança. Ah, Bárbara, mas eu fui traído. Perfeito. Se você leva essa crença, você vai ser traído todas as vezes. Por quê? Porque você incrementa no seu sistema de crença que todo mundo, ninguém é confiável. E dentro disso aí, você vai atrair para você mais traição. Então, aí entra dentro do o que é que as minhas moléculas vão atrair? Provar o que eu acredito. Então, se eu acredito que eu vou ser traído, o que é que eu vou atrair para mim? Gente que vai me trair para quê? Para que eu chegue e diga, eu não disse? Eu não disse que ia me trair? Por quê? Porque isso entra nas desculpas que a gente falou na segunda, que são as minhas questões emocionais, onde eu preciso responder internamente àquela voz que grita,
E aquela voz que grita, dentro desse exemplo que veio aqui, é que eu vou ser traída. Então, eu preciso de alguém que me traia para que eu prove para Deus e o mundo de que aquilo ali eu sabia que ia acontecer. Então, é ter ideia que isso, gente, é muito louco. E quando eu falo muito louco, a gente precisa trabalhar esse nosso racional para que a gente entenda isso dentro de um âmbito emocional e energético. Por quê? Porque quando eu digo aqui que você está atraindo uma traição, você diz, oxe, lá vem a louca, eu estou aqui assistindo uma live, envolvida no autoconhecimento, como é que essa louca vem dizendo que eu vou atrair traição se é a coisa que eu mais tenho medo? Mas tu vai atrair para tu provar para tu mesmo lá, aquela voz interna que diz que tu vai ser traída, para que você realize isso aí. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a fazer um trabalho de fora para dentro, que é o que eu falo do sutil para o físico. O físico, gente, é vocês entenderem que quando vem chegar no físico, eu já fui alertada há muito tempo. Como diz a Bárbara, alguma coisa daquele livro Mãos de Luz, quando a doença se instala no corpo físico, já tem aí, no mínimo, 9 meses ela sinalizando, quer seja por uma dor de cabeça, quer seja muitas vezes por uma boca seca, quer seja por um processo, muitas vezes, de pensar em algo, de trazer algo, questões emocionais. Márcia, tu não ouviu, não? Tu não ouviu, não? Manda lá uma doença para aquela condenada que ela vai perceber que eu estou falando sério com ela. Atraímos o que pensamos, sentimos e falamos. Perfeito, Su, perfeito. Então, a partir da hora que você começa de fora para dentro, ou seja, o que é que eu estou pensando, sentindo? E ainda, às vezes, é aquele sentimento que você diz assim, velho, eu não sei o que é, não, eu estou sentindo um desconforto. Observa se é leve ou se é pesado, se for pesado, cai fora, se for leve, mergulha. E isso é você começar a entrar em conexão com o universo em si, né? com o que está aí disponível para a gente. E dentro disso aí, a gente vai se trabalhando. E quando eu falo se trabalhando, o que eu estou falando hoje aqui para vocês, pode ser que amanhã eu destrua e descrie tudo que eu falei. Por quê? Porque eu posso acessar algo diferente, onde eu comece a reconstruir novas coisas. E essa reconstrução me mostra que eu estou em permissão. Amigo, é fundo. E eu posso mostrar que eu estou em desconstrução do que eu acreditava que estava ali, ó, fixa, pensando, cabeção. E como fala o Barre, se você está pensando, está fedendo. Por quê? Porque a mente vai trazer para você a justificativa para você não sair da sua zona de segurança. Ou seja, como assim tu vai tentar um emprego novo? Mulher, não vai dar certo. Mulher, aquela equipe ali não é boa. Mulher, tu não conhece a atividade ainda. Massa. Se você não tiver atenado nessas vozes, você não tenta um crescimento de carreira. E lógico, gente, olha para o sistema de crença, por quê? E eu vou trazer isso para vocês assim muito forte no que aconteceu comigo. Eu venho de uma família onde a fala geral era passar num concurso, trabalhar numa empresa de grande porte, onde você ia ter seu salário certinho. Mas eu vivi isso por 22 anos na minha vida. 22 anos trabalhando CLT. Então, quando você decide pular, lembra, ovelha negra da família. Pera aí, como assim, condenada? Tu vai para onde se nossa família sobreviveu a vida toda buscando algo seguro, buscando ter um emprego ali que garanta a você? Como assim você vai agora empreender, vai morrer de fome? Por quê? Porque dentro daquele clã pelo qual eu pertenço, todo mundo funciona de uma determinada forma. Só que eu levantei a cabeça e eu vi que fora daquele muro tem outras coisas. Gente, eu preciso ir conhecer essas coisas. E lógico, gente, com muito amor, você olha para o seu sistema e você honra ele. Por quê? Porque foi graças àquele medo que eles trouxeram que você teve a capacidade de adquirir toda a experiência para você chegar até aqui.
Então, se eu for com muita arrogância pular esse muro, eu vou estar indo de encontro com tudo que me trouxe até aqui. Eu vou estar me autodestruindo de forma energética, que é o que a gente fala nas constelações em relação à permissão para seguir. Honrar o que eu fui até aqui. Agradecer por tudo, de bom e de ruim. E quando eu falo de bom e de ruim, não é que exista bom e ruim, existem coisas que trazem para você uma experiência, né? Que eu não errei, eu experimentei, que vão trazer para você uma experiência de leveza e vai ser tudo lindo, e tem outros que vai trazer uma experiência de chacoalho, onde você vai dizer, epa, peraí, como assim? E a gente vai precisar estar em sã presença, em sã consciência para dizer, epa, peraí, eu quero experimentar. E dentro disso, a gente experimenta. Então, gente, foi sobre isso que eu tinha para falar. Quem é que são as pedras do seu caminho? Observa se essa pedra não está sendo você mesmo. E quando eu falo você mesmo, dentro do seu sistema de crença, por conta dos medos já construídos, e está tudo certo com esse medo, volta lá, mapeia esse medo, observa se esse medo é algo que é para tomar cuidado ou se é algo que está te paralisando. Por quê? Porque nós somos seres potentes. Nós somos seres potentes. E quando eu falo seres potentes, a gente não faz ideia da potência que a gente tem. E a cada vez que a gente se lança, a gente vai percebendo que a gente tem mais área aí. Então, solta as moléculas, começa a conversar com o teu corpo, moléculas sejam contribuição para que eu crie cada vez mais, traz para mim pessoas que sejam contribuição dentro do meu processo, e é dentro dessa fala que eu convido vocês para a turma de barras de Access, no domingo, dia 4. Então, pensa, escolhe. Ou melhor, não pensa não, sente. Porque se você pensar, você vai levar para a mente vai dizer que você não tem dinheiro, você vai dizer isso aqui. Então, não. Vem, escolhe, traz seu corpinho para não só receber, como também ser essa ferramenta dentro do seu dia a dia, dentro das suas relações, dentro dos seus processos, criando para você uma realidade completamente diferente. Por quê? Porque o meu ponto de vista cria a minha realidade. Então, se você está ali com um ponto de vista muito pequeno, muito escasso, é essa realidade que você está criando para você. Então, vem para a expansão. Estou te esperando e, tendo dúvida, tem informação na bio e, tendo dúvida, manda um oi. Se essa live foi legal para você, encaminha para as pessoas. E outra coisa, deixem de ser casquinha, viu, velho? O povo vê a live, não tem nem coragem de dar um coraçãozinho, faz essa caridade também para que as ferramentas consigam aí despachar para mais gente. Então, beijo, gente. Aguardo vocês. Amanhã a gente vai falar sobre mudança. O que é que está aí travando a minha mudança? Então, a gente vai estar aí batendo novamente nesse assunto. Por quê? Porque o objetivo é a expansão da consciência. Porque quando eu mudo, você muda. Se eu fico rica, tu fica rica também. Então, vamos lá. Beijo. Tchau, tchau.